Bom pessoal, agora vamos para alguns exemplos, beleza? Vamos para o primeiro. Uma carga de prova de 6 microcoulombs é colocada num ponto P do espaço e fica sujeita a uma força elétrica de 10 newtons para o norte. Nesse ponto, calcule a intensidade, módulo, o valor, né? E o sentido do campo elétrico gerado pela carga elétrica. Primeiro aqui, nós temos o desenho para representar essa questão. Nós temos a carga elétrica geradora, que não está aparecendo o sinal por enquanto. Nós temos um ponto no espaço, ok? Nesse ponto, a gente coloca a carga elétrica de prova. Como o enunciado está dizendo, ela é positiva. Ela vale 6 microcoulombs. Então, nesse caso, o enunciado está dizendo que a força elétrica aponta para o norte. Então, eu sei que a força elétrica está apontando para o norte. Então, se isso está acontecendo, é porque está havendo uma repulsão. Então, a gente já pode dizer que a carga elétrica geradora ela é positiva. Então, nesse primeiro momento, já dá para a gente definir a direção e o sentido do campo elétrico. Por quê? Vamos lembrar, campo elétrico e força possuem a mesma direção. E como a carga é positiva, ela gera um campo elétrico de afastamento. Correto? Agora vamos para os cálculos. Dados. Nós temos o valor da força, que é 10 newtons, e temos o valor da carga de prova, que é 6 microcoulombs. Utilizando a equação para calcular o campo elétrico, nós temos que o módulo do campo elétrico é igual ao módulo da força dividido pela carga elétrica de prova. A força vale 10 newtons. A carga de prova vale 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Fazendo a divisão de 10 por 6, dá aproximadamente 1,7. Lembrando, a potência de 10 ela vai subir e o sinal do expoente vai inverter. Como é menos 6, vai ficar 6 positivo. Então, o campo elétrico, o módulo, nesse exercício, é 1,6 vezes 10 elevado a 6 newton por coulomb, correto? Mas lembrando, o exercício pede as características do campo elétrico. Então, temos que saber qual é a direção e o sentido. Como nós vimos, nós temos aqui, a direção do campo elétrico é vertical. Por quê? Porque força e campo elétrico possuem a mesma direção. O sentido, como a carga elétrica é positiva, então tem o mesmo sentido da força, vertical para cima. E o módulo, como calculamos, vale 1,6 vezes 10 elevado a 6 newton por coulomb. Esse foi o primeiro exercício. Vamos ao segundo. Uma carga negativa Q é colocada num ponto P de um campo elétrico gerado por uma carga negativa Q, a carga geradora. Fica sujeita a uma força elétrica de 25 newtons para oeste, sendo que igual a menos 50 milicoulombs. Determine as características do vetor campo elétrico. Então vamos ver. O problema está dizendo que a carga geradora é negativa. Quando a gente coloca uma carga de prova no ponto P, lembrando que a carga de prova também é negativa, certo? O que acontece? Ela sofre a ação de uma força elétrica para oeste, certo? Essa força elétrica vale 25 newtons. Sendo o valor da carga menos 50 milicoulombs, vamos determinar as características do vetor campo elétrico. Então, mais uma vez aqui, a gente analisa primeiro o campo elétrico. Primeira coisa, a carga geradora é negativa, o Qzão, né? Então, se é negativa, vai gerar um campo elétrico de aproximação. Correto? Então, só nessa análise do vetor campo elétrico, a gente já sabe que a direção é horizontal. Por quê? Porque força e campo
sempre possuem a mesma direção. E o sentido, como a carga de prova é negativa, ela tem um sentido oposto da força. Se a força está para oeste, o campo elétrico está para leste, beleza? Então já matamos mais da metade da questão, certo? Vamos para os cálculos. Então, utilizando os dados e jogando esses valores na equação, nós teremos que o campo elétrico vai ser igual à força elétrica, 25 newtons, dividido por menos 5 vezes 10 a menos 3 coulombs. Dividindo 25 por 50, vai dar 5 vezes 10 elevado a 1, porque a potência sobe e o expoente troca de sinal, correto? As características do vetor campo elétrico são direção horizontal, sentido para a direita, leste, módulo 5 vezes 10 elevado a 1 newton por coulomb. Esse foi o segundo exercício. Vamos ao terceiro agora, tá bom? O terceiro exercício diz o seguinte: determine as características do vetor campo elétrico no ponto P da figura. O meio é o vácuo. O valor da carga geradora é 1 microcoulomb. Então vamos ao desenho. Aqui novamente nós temos o que? A carga geradora é positiva, como diz o enunciado, ela vale 1 microcoulomb. Nós sabemos que no ponto P, a 1 metro da carga geradora, nós temos um ponto P, certo? Como a carga geradora é positiva, nós sabemos que ela gera um vetor campo elétrico de afastamento. Só aqui a gente já mata a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Direção horizontal, sentido para a direita. Utilizando a equação do campo elétrico que relaciona a carga geradora com a distância, nós temos o seguinte: o K vale 9 vezes 10 a nona. A carga geradora, como está no enunciado, vale 1 microcoulomb, dividido pela distância ao quadrado. Como a distância é 1 metro, 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Então você multiplica 9 por 1, dá 9, dividido por 1, igual a 9. As potências de 10, você repete a base, fica 9 menos 6, fica igual a 3. Então o resultado é 9 vezes 10 elevado a 3 newton por coulomb. As características do vetor campo elétrico são as seguintes: direção horizontal, sentido para a direita, leste, né? E o módulo do vetor campo elétrico, 9 vezes 10 a terceira newton por coulomb. Bom, pessoal, foram esses 3 exemplos que eu trouxe para vocês. Agora eu vou deixar algumas questões para vocês tentarem fazer, ok? Valeu!